Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 15 de novembro, e o tema do estudo de hoje é Eu o ressuscitarei. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 39. Aqui, a Bíblia nos diz o seguinte: E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Em um de seus milagres, Jesus alimentou 5.000 pessoas com apenas uma pequena quantidade de pães e peixes. E esse milagre está registrado em João, capítulo 6, do verso 1 a 14. Percebendo que a multidão pretendia proclamá-lo rei, conforme João capítulo 6, verso 15, navegou com seus discípulos para o outro lado do mar da Galileia. Mas no dia seguinte, a multidão o seguiu até lá, onde proferiu seu poderoso sermão sobre o pão da vida, com ênfase especial no dom da vida eterna. Isso está em João, no capítulo 6, do verso 22 ao 59. Nesse seu maravilhoso sermão, Jesus destacou 3 conceitos básicos em relação à vida eterna. Primeiro conceito, ele se identificou como o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo, conforme João, capítulo 6, versos 33 e o verso 58. Ao declarar que eu sou o pão da vida, no capítulo 6, versos 35 e 48 de João, o Senhor Jesus se apresentou como o grande eu sou do Antigo Testamento, lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14. Relembrando rapidamente esse texto de Êxodo, é exatamente aquele momento em que Deus diz para Moisés: o eu sou me enviou a vós outros. Cristo estava se identificando como aquele que falou com Moisés, ou seja, Jesus estava se autoproclamando como o próprio Deus. Agora, em segundo lugar, Jesus explicou que a vida eterna pode ser assegurada, mas somente nele. Ele disse: quem vem a mim e quem crê em mim terá essa bênção, conforme João capítulo 6, verso 35. E, finalmente, vinculou o dom da imortalidade com a ressurreição final, assegurando 3 vezes: e eu o ressuscitarei no último dia. Essa declaração aparece nessas 3 vezes que eu citei, no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 40, 44 e o verso 54. João, capítulo 6, verso 47, registra uma promessa linda e incrível que o Senhor fez. Aqui Jesus disse o seguinte: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Assim, o dom da vida eterna já é uma realidade presente. Contudo, isso não significa que o crente nunca morrerá, pois a própria expressão ressuscitarei, que aparece em João capítulo 6, verso 40, por exemplo, pressupõe voltar à vida. O quadro é muito claro. Sem Cristo não existe vida eterna. Repito, sem Cristo não existe vida eterna. Mas, mesmo depois de aceitar a Cristo e ter a certeza da vida eterna, continuamos, por ora, sendo mortais e, portanto, sujeitos à morte natural. Na segunda vinda, Jesus ressuscitará os mortos que creram nele, e naquele momento dará a eles o dom da imortalidade. E eu concluo dizendo o seguinte: o dom da imortalidade é garantido, não por causa de uma suposta imortalidade natural da alma, nunca foi por isso, mas unicamente por causa da justiça de Jesus, que vem a nós pela fé que temos nele. E ao concluir, deixo contigo o texto do ano bíblico de hoje, que está no livro de Atos, nos capítulos 27 e 28. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, nos encontramos amanhã em nosso próximo estudo. Até lá!